As inovações tecnológicas no ambiente digital se sucedem com uma velocidade vertiginosa. Se hoje as redes sociais, os smartphones, a computação em nuvem e os tablets estão no auge da popularidade, nada garante que alguma ou todas essas tecnologias possam evoluir para se transformarem em algo totalmente diferente ou simplesmente deixarem de existir daqui a alguns anos. Fazer previsões sobre as promessas que se tornarão realidade ou sobre quanto irão durar as tecnologias que são mais populares no momento é uma atividade de alto risco. Mas não para o professor doutor em comunicação digital Luli Radfarer, um especialista e pesquisador de novas tendências que se move tão rápido a ponto de conseguir olhar para o futuro pelo retrovisor. Está começando mais uma edição do programa Entrevista. Nesta série, procuramos informar e refletir sobre as mudanças que estão acontecendo na sociedade por conta da disseminação cada vez maior de novas tecnologias. Seja bem-vindo, Luli. Muito obrigado, Beto. É um prazer estar aqui. Luli, nós vamos começar a vestir dispositivos? Bom, a gente já veste dispositivos desde que o homem é homem, né? O Homo sapiens, ele sempre gostou de usar ferramentas. Então, o óculos é um dispositivo que a gente veste, o relógio de pulso, de bolso, sempre foi um dispositivo vestível e agora a gente está começando a vestir eletrônicos. O celular, o smartphone, foi o grande passo para isso, né? Hoje em dia, quem anda com um Android ou com um iPhone no bolso carrega a mesma capacidade computacional que a gente usou para colocar o homem na Lua. E esses dispositivos, ficando cada vez menores, agora começam a carregar a eletrônica para o resto do corpo. A gente vai ter eletrônica em óculos, a gente vai ter eletrônica em tênis, a gente vai ter tecidos inteligentes, a gente vai ter uma série de pequenos aparelhos que a princípio parecem bijuterias, mas na verdade são eletrônicos sofisticadíssimos. E implantes tecnológicos? O implante tecnológico ainda é uma dúvida para o ser humano sadio. Para o ser humano que tem problemas degenerativos, como câncer ou outras doenças, ele se torna uma realidade, o corpo humano já é, mais da metade dele já é substituível. Para o ser humano sadio, o que a gente vai ter vão ser coisas que não são invasivas, porque elas têm menos problema de rejeição. Então a gente já tem desde aparelhos que ficam braceletes, pulseiras, colares, que ficam no corpo e a gente nem sente que está, até pequenos adesivos, como aquele antigo emplastro que você punha para resolver a dor nas costas, em que menorzinhos eles medem nível de estresse, medem temperatura do corpo, medem pulsação, medem pH e um monte de outras coisas que vão ajudar muito e transformar muito aquilo que a gente entende como medicina. E os nanorobôs também estão dentro desse cenário, né? Sim, nanorobôs, tinha esquecido deles. A gente está tendo uma miniaturização cada vez maior da tecnologia. Hoje em dia você já tem câmeras que cabem dentro de cápsulas que o indivíduo engole e a câmera ao descer, ela faz uma verdadeira endoscopia em todo o trato digestivo dele, sem precisar invadir, sem precisar anestesia, sem precisar tubo, sem precisar nada, e transmite essas informações por uma rede sem fio. Então a gente está realmente mudando muito, a gente está se tornando meio ciborgue. E o que é mais determinante na popularização de uma tecnologia, para que ela se popularize? É o preço chegar no momento certo? Isso é uma pergunta difícil, né? É como a pergunta que a gente faz se a gente quer ficar rico ou se a gente quer abordar aquela mulher bonita numa festa. Não tem uma resposta correta, porque a tecnologia é muito variável, é muito humano isso. Às vezes é a oportunidade, às vezes é a inovação da tecnologia, às vezes é o preço. Existem tecnologias que elas surgiram, mas elas eram mais inovadoras do que a gente precisava. Então, alguns formatos de vídeo de altíssima definição demoraram para emplacar. Uma das minhas tecnologias prediletas que não emplacou foi o reconhecimento de escrita. A gente tinha isso nos Palm Pilots na década de 90. Era grafite. O grafite. Era maravilhoso. Quer dizer, você escrevia ali, ele reconhecia e, puxa vida, em 91 a gente fazia isso e 15, 20 anos mais tarde, nada disso foi desenvolvido. Então depende muito. Mesmo o reconhecimento de voz, que é uma coisa que já existe há bastante tempo, mas nunca foi desenvolvida no mesmo ritmo das outras tecnologias. A gente não pode prever qual exatamente virará, mas a gente pode prever, como a gente prevê quando se fala em aquecimento global, que certas tendências acabarão virando. Por exemplo, não dá para você chegar para um cientista e ele dizer, olha, Copacabana vai inundar no dia 31 de dezembro de 2053. Ele é incapaz de dizer isso, mas ele é capaz de dizer que o nível do oceano vai subir ou descer. Em tecnologia a gente faz algo parecido.
Certo. E tem aquele caso emblemático, por exemplo, das fitas Betamax, que eram melhores, tinham melhor qualidade, e das VHS. E acabou prevalecendo a Betamax. Tem algum... A VHS. A VHS, isso, desculpe. Tem algum outro tipo de tecnologia, como o grafite que você falou, que sucumbiu, mas que você sente saudade, que você gostaria que existissem, apesar de terem sumido, não terem prevalecido? Engraçado, por exemplo, o VHS ele vingou por uma coisa engraçada, porque as pessoas elas não queriam uma qualidade melhor, elas queriam simplesmente gravar. Como a fita VHS ela durava mais tempo do que uma fita Betamax, ela acabou vingando. Ninguém tinha uma televisão com qualidade boa o suficiente para eu poder explorar o máximo de uma fita Betamax. Então, para aquela televisão analógica, normalmente mal sintonizada, desregulada, o VHS estava lindo e ninguém sentiu muita diferença. Tanto que a gente vê isso quando a gente vê um vídeo gravado da década de 80, hoje no YouTube, você fala assim, nossa, como era ruim a qualidade, e ninguém notava. Do mesmo jeito, você tem outras tecnologias que elas acabaram vingando por coisas completamente inesperadas. Por exemplo, o CD tem aquela duração de 74 minutos que é porque era para caber um movimento inteiro de uma sinfonia do Beethoven. Por quê? Porque o pessoal da Philips era louco por música clássica e sabia que não podia cortar no meio uma sinfonia. Então eles fizeram daquele tamanho. E você vê que muitos álbuns hoje não ocupam os 74 minutos porque é muita coisa. Então varia muito. Existiam algumas tecnologias que eu esperava mais, eu achava que elas iriam virar mais e elas ou demoraram, talvez ainda virem, ou desapareceram de vez. Vários formatos de vídeo, vários formatos de gravação, como os mini discs japoneses, desapareceram, vários formatos de reconhecimento de voz e de reconhecimento de escrita desapareceram. Uma tecnologia que eu sinto uma enorme falta é a texto para áudio, é uma tecnologia que já existe desde a década de 70, mas ela não é desenvolvida. Então, assim, existe muita coisa que está meio que na prateleira esperando o momento para vingar. Uhum. Você vê, a HDTV, quando a gente falou dela, ela levou quase 10 anos entre ela ser falada e ela ser implementada. Já o DVD, ele vingou em 2 anos. Então, é meio difícil de imaginar. Na verdade, a minha esperança é que aquelas tecnologias que quase morreram, elas voltem para renascer e não sejam zumbis. Legal. Você viaja o mundo todo como consultor e certamente você fica observando as tendências e como as populações locais se comportam em relação às novas tecnologias. Como é que é isso? Existe muita diferença dos brasileiros para os asiáticos? Como é que funciona isso? Uma coisa engraçada é que o mercado tecnológico e a sociedade de consumo meio que achataram um pouco as diversidades. Se você entrega um violão para uma pessoa nos 5 continentes, cada um vai tocar o violão num ritmo completamente diferente. Agora, você entrega um iPhone, não tem muito da onde o cara pode inventar. Mas existe uma tecnologia que é fantástica e ela é uma matriz africana. Classicamente, a gente vê em países da África Negra, a gente vê na África do Sul, a gente vê na África subequatorial, vê no Caribe, vê no Brasil, vê em Cuba principalmente, que é a gambiarra. A gambiarra é uma das tecnologias mais brilhantes, mais incríveis. Acho que se os Estados Unidos tivessem uma dose maior de gambiarra, eles inventariam coisas mais incríveis. O que a gente vê a gambiarra? A gente vê a gambiarra, por exemplo, no carro cubano, que é o indivíduo que ele pega um painel solar que deveria ser feito para esquentar uma água de piscina e ele usa isso para fazer combustível. É o que a gente ouve de histórias do indivíduo fazendo combustível a partir de óleo usado de fritar coxinha e outras coisas do gênero. Então, o que eu mais tenho notado, que eu acho mais divertido, é que hoje em dia as pessoas elas estão redescobrindo a tecnologia e estão desmontando o aparelho. Tecnologia tem um ciclo muito cruel, ela costuma seguir um ciclo de vida que ela vai do berço até o cemitério e daí ela é enterrada ali. O que as pessoas estão começando a descobrir é que o aparelho, depois que ele não presta mais, ele pode ser desmontado e repropositado e gerar coisas muito boas. Então a gente vai ver coisas muito legais, acho, nos próximos anos, feitas a partir de iPhone velho, de computador que não presta, de televisão já gasta, e essas coisas vão gerar coisas muito interessantes. E você acha que os dispositivos mais inovadores virão de grandes empresas ou de empresas de garagem, talvez utilizando aquelas plataformas de financiamento coletivo? Eu acho que ela vem, na verdade, de 3 coisas e eu acho que é uma combinação das 3.
A pequena empresa, essa pequena empresa que funciona à base de financiamento coletivo, ela é, eu acho que é a flor da árvore. Ela é pequena, ela é ágil, ela precisa de pouco dinheiro, ela tem muito tesão, muita vontade de acontecer. Então ela é a empresa que gera coisas que chamam mais atenção e que a gente presta muita atenção nelas, por exemplo, como um robô que limpa a piscina, como um relógio que tuita, coisas do gênero. Isso vai ter de monte. As empresas grandes, elas têm uma outra função, que é a função de você conseguir uma economia de escala de mercado e uma distribuição global. Por exemplo, antes da Microsoft lançar o Kinect, um laser 3D de scanner, né, um scanner de movimento, custava aproximadamente $10.000. A Microsoft lança no Xbox 360 aquele console que você pilota com o movimento do corpo. E como a Microsoft é muito grande e ela lança isso numa economia de escala muito grande, o preço desse scanner cai de $10.000 para $80. Então, empresas de grande porte, elas conseguem isso, elas conseguem uma capilaridade que não existiria e elas conseguem fazer com que inovações cheguem na mão de todo mundo. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, tem gente pensando em fazer aplicativo porque Samsung e Apple colocaram esses telefones na mão do mundo inteiro. E um terceiro player muito importante da inovação que a gente esquece é o governo. O governo e as associações de classe no mundo inteiro, eles são muito importantes para desenvolver a estrutura, aquilo que a gente chama de backbone, que vai gerar outras inovações. Por exemplo, a gente tem a internet, obviamente, né, que nada dessas coisas a gente estaria vendo se não existisse internet, que foi uma invenção governamental. A gente tem protocolos de comunicação, a gente tem sistemas de administração, uma série de coisas que não existiriam se não existisse por trás uma entidade como o governo. Para dar um exemplo de governo propiciando inovação, a gente tem o Brasil com Flex. Quer dizer, a hora que o Brasil, o governo brasileiro... Estimulou, né? Ele estimulou, por exemplo, estimulou o carro 1000. Explosão de carro 1000. Estimulou o carro flex, explosão de carro flex. Quer dizer, a partir do instante, o governo ele tem um poder muito grande na inovação. A gente está acostumado a pensar no governo na retaguarda da inovação, aquele peso morto que não deixa a inovação acontecer, quando na verdade ele, se souber entender o papel de governo que ele tem, ele consegue ter um desenvolvimento muito grande. Luli, para finalizar, eu queria saber o que você está vendo aí no teu retrovisor, você que está lá na frente. O que vem por aí de bacana na tecnologia no futuro próximo? Bom, na verdade, eu acho que eu não vou para frente e olho para trás, mas simplesmente eu paro de... Tá todo mundo correndo, eu paro de correr um pouco, aí eu consigo ter uma visão um pouquinho mais ampla para daí avançar. O que a gente vê por aí que vai acontecer num futuro muito próximo? Bom, primeiro, saúde. Muita mudança na saúde. Hoje em dia, o cara ele pesquisa no Google antes de ir no médico, isso é bobagem. Ele vai ter um monte de sensores medindo como é que está a glicemia, como é que está a pressão, como é que está o colesterol, e ele vai chegar no médico com uma ficha completa. Isso vai mudar muito a medicina. O próprio Watson, né, o computador da IBM que ganhou o Jeopardy ali, ele é uma ferramenta de diagnósticos que vai mudar muito a forma como que a gente vê. Então, eu acredito que nos próximos 4, 5 anos a grande mudança vai acontecer na medicina, que já vem sofrendo ataques de todos os lados, né? Você tem engenharia molecular, você tem genoma descoberto e agora você tem todas essas tecnologias. Outra coisa que vai acontecer vão ser os vestíveis, né? A Oakley primeiro, depois o Google entraram com os óculos, a gente vai ter vários aparelhos em volta da gente, mudando muito. Carros vão ser outra ferramenta que vai acontecer muito. O grande problema do trânsito é o motorista. Se você conseguir tirar o motorista do automóvel, você consegue fazer o automóvel menor, você consegue fazer o automóvel mais seguro e você consegue colocar mais automóveis nas ruas. Então, isso também vai ser uma coisa que está acontecendo. E uma grande incógnita que ninguém sabe direito é o que vai acontecer com a casa do indivíduo. Quer dizer, a televisão dele vai ficar mais esperta, o óculos dele vai ficar mais esperto, a roupa dele vai ficar mais esperta, o carro dele vai ficar mais esperto. Bom, então o cotidiano inteiro dele vai mudar, a geladeira vai estar conectada com a privada, que vai estar conectada com a cama, quer dizer, como que o indivíduo vai tratar dentro desse novo nível de ansiedade e, é claro, dentro desse novo nível de insegurança. Isso tudo torna os próximos anos fascinantes. Luli, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer também a audiência, a companhia de vocês que estão em casa e até o próximo programa.